Olá, sou o professor Ricardo Luz. Nessa videoaula vamos ter uma introdução à administração de recursos humanos. Nela vamos conhecer a missão, a estrutura, ou seja, os subsistemas que configuram a área de RH, e vamos também conhecer algumas características dessa honrosa profissão. A administração de recursos humanos pode ser entendida como um campo de conhecimento ou como uma função empresarial que existe nas organizações. Enquanto um campo de conhecimento, a administração de recursos humanos pode ser conceituada da seguinte forma: é um campo de conhecimento que estuda, que trata, que debate, que discute todas as questões, todos os assuntos relacionados aos trabalhadores, ou seja, às pessoas que mantêm um vínculo com as organizações. Enquanto uma função empresarial, uma função que existe dentro das organizações, pode ser assim conceituada. É uma função empresarial que tem por objetivo administrar no dia a dia das empresas todos os assuntos, todos os problemas que estão relacionados com os colaboradores, com os empregados das organizações. RH, a administração de recursos humanos, tem um grande objetivo, que é atrair talentos, valorizar e maximizar o valor do capital humano das organizações e, por consequência, aumentar a competitividade e o valor das organizações através da sua força de trabalho, da sua equipe, do seu capital humano. RH tem um grande desafio, a administração de recursos humanos tem um grande desafio, que é como desenvolver as estratégias capazes de valorizar o capital humano e como aumentar a competitividade e o valor das organizações. Vamos ver neste slide como fazer para criar estratégias capazes de valorizar o capital humano. Como nós, de RH, podemos realizar isso? Bom, e a resposta é: nós podemos valorizar o capital humano proporcionando salários justos e, na medida do possível, da disponibilidade financeira, proporcionando salários competitivos, benefícios diferenciados, dando aos trabalhadores oportunidades tanto de desenvolvimento profissional como de crescimento em suas carreiras, garantindo aos trabalhadores estabilidade no emprego, dando a eles um ambiente de trabalho seguro, livre dos acidentes de trabalho, livre das doenças ocupacionais, proporcionando qualidade de vida no trabalho, oferecendo uma série de programas de benefícios que proporcionem qualidade de vida, que propiciem o equilíbrio entre a vida profissional e a vida profissional dos trabalhadores, propiciando um sentimento de orgulho, de pertencimento às organizações e gerando possibilidades de proporcionar satisfação aos seus colaboradores no seu dia a dia
dentro das organizações. Agora vamos perceber, vamos nos deparar com outro desafio, que é desenvolver estratégias capazes de promover o aumento da competitividade e o valor de mercado das organizações. E aí vem uma dúvida: como que nós podemos fazer isso? Será que o RH consegue contribuir para que as empresas se tornem mais competitivas, mais lucrativas? É fácil acreditar quando estamos trabalhando na área de marketing, na área de finanças, na área de produção, na área de vendas. São áreas diretamente ligadas ao negócio e que são mais facilmente contributivas para esses resultados. Mas será que o RH consegue também dar a sua contribuição para que as empresas se tornem mais competitivas, tenham cada vez um valor maior de mercado, consigam cada vez aumentar o seu valor de mercado? Bom, e a resposta é a seguinte: nós conseguimos contribuir para esse aumento de competitividade, para esse aumento do valor de mercado das organizações, criando uma vantagem competitiva através dos trabalhadores, fazendo com que o capital humano represente uma força, uma vantagem, um diferencial competitivo para as organizações, criando uma empresa que tenha uma equipe nota 7, nota 8, nota 9, nota 10. Uma vez eu ouvi do comandante Amaro Rolim, que fundou a TAM, que hoje o nome da companhia é Latam, essa companhia aérea. Ele disse, e eu guardei e utilizo nas minhas aulas: não se faz uma empresa nota 10 com empregados nota 2. Então, veja, é dessa forma que nós conseguimos dar a nossa contribuição, criando uma força de trabalho campeã, uma força de trabalho nota 7, nota 8, nota 9, nota 10. É desse jeito que nós vamos criar possibilidades, criar as soluções para que a empresa seja cada vez mais competitiva e tenha um valor cada vez maior de mercado. Uma outra maneira de dizer é assim: fazendo com que o capital humano, com que os colaboradores da empresa, da nossa empresa, representem para ela uma vantagem competitiva, um diferencial competitivo, fazendo com que as elevadas habilidades, competências, talentos dos colaboradores se sobreponham aos dos concorrentes, das empresas concorrentes, fazendo com que as soluções, as contribuições apresentadas pelos colaboradores da nossa organização, que essas soluções, que essas contribuições, que esses resultados não possam ser imitados pela força de trabalho, pelas equipes das empresas concorrentes. É dessa forma que efetivamente o RH contribui para o sucesso de uma organização, contribui para os melhores resultados operacionais e financeiros e comerciais de uma organização. Nós temos um grande desafio nessa profissão, que é equilibrar essas duas necessidades, essas duas forças,
a valorização do capital humano, a valorização dos empregados e a competitividade das empresas. Manter essas duas forças que muitas pessoas entendem como contraditórias, é manter o equilíbrio entre elas. Muitos empresários entendem que quando nós investimos na valorização dos empregados, no desenvolvimento, na satisfação dos empregados, nós estamos reduzindo a competitividade, tirando recursos da empresa para os empregados. E há estudos sólidos garantindo, confirmando que quanto mais investimos nas pessoas, nas organizações, obviamente, melhores são os seus resultados, melhores são as rentabilidades das organizações. Há estudos robustos da área que estuda finanças, que estuda contabilidade, que estuda atuária na USP, demonstrando ao longo de vários anos que as empresas que são melhores para se trabalhar, consideradas pelos empregados como empresas ótimas para trabalhar, e, obviamente, por serem empresas que valorizam os empregados, esse grupo de empresas, elas apresentam rentabilidades substancialmente superiores às demais empresas. E aqui eu estou falando de mais empresas, comparando essas melhores empresas para se trabalhar com as grandes empresas, as empresas conhecidas pelo nome, as empresas que são também exitosas. Mesmo assim, aquelas que melhor valorizam os colaboradores apresentam resultados financeiros, especialmente as suas rentabilidades, em nível substancialmente superior ao das grandes organizações. Eu gosto de usar essa imagem para retratar a missão de recursos humanos. A nossa missão, sem nenhuma palavra, isso está muito eloquente, é promover o desenvolvimento das pessoas, obviamente, dos trabalhadores e das organizações. Fazer com que as empresas cresçam e que elas aportem recursos para o crescimento dos seus colaboradores. Essa nossa profissão de recursos humanos, ela tem algumas características e eu vou aproveitar para comentá-las. Uma delas, nós somos uma especialidade, um ramo da administração, aquele ramo que se dedica à gestão das pessoas, dos recursos humanos das organizações. Nossa profissão é uma profissão que exige, que demanda, que trabalha com contatos intensos. Nós interagimos com todos os colaboradores, com todas as lideranças, nós interagimos em todos os níveis hierárquicos de uma organização. Todos os colaboradores, todos os gestores, todos os departamentos, todas as diretorias são clientes internos do RH. Uma outra característica que representa um grande desafio para a administração de recursos humanos é que a administração de recursos humanos é uma atividade, é uma profissão exposta. O que é isso, Ricardo? É uma profissão que no seu dia a dia, nas suas atividades, o RH
se expõe à opinião, ao julgamento de todas as pessoas que trabalham numa organização. Haja vista que todos são nossos clientes, todos recebem os nossos serviços, por conseguinte, nos avaliam de uma forma positiva ou negativa. Como a gente diz, o nosso telhado é de vidro. Então, trabalhamos nessa condição, trabalhamos sob uma condição exposta, diferentemente de outras áreas, de outras importantes funções das empresas que trabalham de forma hermética, que as pessoas não ficam sabendo no final do dia os erros, as falhas dessas funções, desses departamentos, dessas diretorias. O RH não. O RH, como prestador de serviço para todas as pessoas, para todos os departamentos, para todas as diretorias, se submete a esse crivo, a essa avaliação de todos aqueles que são clientes da área de RH. RH também tem um outro desafio. RH é uma atividade meio. As empresas possuem atividades fim e atividades meio. As atividades fim são aquelas atividades principais num empreendimento qualquer. Vamos imaginar como hipótese uma indústria. O que faz uma indústria? Produz um bem e ganha dinheiro com isso, comercializando esse bem que satisfaz um determinado público. Então, numa indústria, se uma indústria produz um bem, quais são as suas atividades fim? São produção e vendas. Toda indústria produz um bem e comercializa, vende esse bem. Essas duas atividades são as suas atividades fim. Todas as outras são consideradas atividades meio, porque as atividades meio são aquelas que dão suporte à atividade fim dentro de uma organização. Então, por exemplo, finanças é uma atividade importantíssima, mas vai dar suporte a essa atividade principal, que é produzir e vender um determinado bem. Logística, importantíssima. TI, importantíssima. Todas as outras áreas são super importantes, mas, assim como o RH, são atividades meio, são atividades que vão suportar essa operação principal. Vamos dar um outro exemplo. Vamos pensar no comércio, uma atividade comercial. O que é atividade comercial? Consiste em... o comércio faz o quê? Vende. O comércio vende, é uma atividade que vende. Mas o comércio vende o que ele não produz. Para ele vender, ele tem que comprar. Então, as suas atividades fim são comprar e vender, compra e vendas. Todas as outras atividades são o quê? São atividades de apoio, de suporte, importantíssimas, mas vão apoiar essas atividades fim. Então, o RH é uma atividade meio, é uma atividade que não digamos assim, fazendo uma metáfora, o ator principal, mas nem por isso deixa, e como as demais, delas serem também importantes essas atividades meio. Mas, quando o calo aperta, quando a empresa entra em alguma dificuldade, quem é que sofre primeiro? São as pessoas, aqueles setores, aquelas atividades
meio. Quando o orçamento tem que ser cortado diante de uma crise financeira de uma empresa, a empresa corta primeiro aonde? Nessas atividades meio. Até mesmo quando o desligamento é uma decisão que não pode ser adiada diante de uma crise, onde a empresa corta os postos de trabalho primeiro, nas atividades meio. Então, é importante não só o profissional de RH, mas todos que trabalham nas atividades meio terem essa compreensão, essa consciência de que nós apoiamos com todo rigor, com todo conhecimento, essas atividades que são as atividades fim. RH tem uma vantagem de permitir que todos aqueles que atuam nessa profissão possam trabalhar em qualquer ramo do negócio, desde que existam pessoas, diferentemente de algumas outras atividades que ficam, né, somente trabalhando naquele ramo de atividade. Eu me lembro quando eu trabalhava na área industrial, no início da minha carreira, eu só tinha possibilidades de aproveitar o meu conhecimento em alguma outra indústria têxtil, né, que era a atuação profissional que eu tinha no começo da minha carreira. Então, diferentemente, o profissional de RH ele pode trabalhar numa indústria, no hospital, num comércio, numa empresa de qualquer ramo de atividade. Eu queria voltar um passo atrás, quando eu estava falando da atividade meio, da atividade fim. Os profissionais da atividade fim também eles têm um desafio, né? Se eles não dão conta do recado, se eles não conseguem atingir os seus objetivos, essa cobrança deles é muito mais intensa e muito mais rápida. Eles também podem perder seus empregos rapidamente por não atingirem, se a produção não der conta da produção, se a equipe de vendas não consegue vender, né, o volume de vendas esperado pela empresa, essas pessoas também vivem na corda bamba. Bom, uma outra característica da nossa profissão é que ela é contingencial. O que é isso, Ricardo? Ela, diferente das ciências exatas, onde 2 mais 2 tem que dar 4 em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, diferentemente de duas moléculas de hidrogênio, como a de oxigênio, tem que dar água em qualquer lugar, em qualquer hora, a nossa atividade ela depende das circunstâncias. Por exemplo, uma estratégia que tenha sido um sucesso quando aplicada pela área de RH numa empresa, não necessariamente, se ela for reproduzida numa outra, poderá obter o mesmo resultado. Por quê? Porque cada empresa tem as suas necessidades. As pessoas de cada empresa estão em diferentes estágios de desenvolvimento social, econômico. Cada empresa tem a sua cultura, tem a sua filosofia. Então, o que dá certo numa empresa não é a garantia de que vá dar certo numa outra. Então, nós temos que nos adaptar, levar em conta a cultura, a necessidade, o estágio de desenvolvimento dos colaboradores para implementar as nossas estratégias de gestão de pessoas. Não, nada é preciso, tudo depende de algumas circunstâncias com as quais nós estamos interagindo. E por último, uma outra característica também muito bacana da nossa profissão,
que ela é interdisciplinar. Ela trabalha, abriga profissionais de várias profissões. O profissional de RH, no seu dia a dia, trabalha com conhecimentos de várias profissões. Nós trabalhamos com conhecimento do direito, e aí, em especial, na área de administração de pessoal, conhecida como departamento de pessoal. Nós trabalhamos com conhecimento da administração, obviamente, em todas as nossas atividades. Trabalhamos com conhecimento da psicologia, em especial nos processos de seleção. Trabalhamos com os conhecimentos do direito no departamento pessoal e em relação a todas as questões junto à Justiça do Trabalho. Trabalhamos com conhecimentos da educação quando estamos realizando nossas ações de treinamento, de desenvolvimento, de educação corporativa, utilizamos esse conhecimento. Trabalhamos com conhecimento da engenharia, da medicina, quando estamos atuando na área de engenharia de segurança, na medicina do trabalho. Trabalhamos com conhecimentos do serviço social, da nutrição, enfim, é uma profissão muito múltipla em relação aos conhecimentos que nela são aplicados. Agora, vamos conhecer a anatomia, a estrutura desse campo de conhecimento conhecido por essa denominação de RH. A administração de recursos humanos no mundo todo, quando lemos os livros sobre gestão de pessoas, essas 8 áreas configuram esse campo de conhecimento chamado administração de recursos humanos. Nós temos essas áreas, são esses subsistemas, como nós chamamos, né? A administração de RH é um sistema cujas partes denominamos subsistemas. São eles recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, administração de pessoal, que chamamos nas organizações de DP, de departamento de pessoal, administração de benefícios, administração de cargos e salários, planejamento de recursos humanos, relações trabalhistas e sindicais e segurança e medicina do trabalho. Vamos agora apenas apresentar o objetivo de cada um desses subsistemas que compõem a área de recursos humanos. Bom, qual é o objetivo dessa equipe da área de recrutamento e seleção? Vejam que nós temos 2 palavras designando essa atividade: recrutamento e seleção. Recrutar é atrair o maior número possível de profissionais para participarem do processo seguinte, que é o processo de seleção. Essa importante função tem por objetivo fornecer todos os profissionais que uma empresa necessita para a sua operação. Então, é uma função muito importante, muito contributiva para os resultados de uma empresa. Eu queria recordar aquela frase do comandante Rolim, Amaro Rolim: não se faz uma empresa
nota 10, com empregados nota 2, com empregados nota 3. Então, nós temos em nossas mãos a possibilidade, cada vez que selecionamos, que incorporamos, que trazemos para a nossa empresa um novo colaborador, temos a possibilidade de aumentar a cada seleção aquela média que nós poderíamos atribuir como se fosse uma nota que estivéssemos dando a uma equipe. Essa equipe aqui é nota 2, é nota 3, é muito ruim. Essa é nota 8, é nota 10, enfim. Então, cada vez que a equipe de RH seleciona um novo colaborador, ajuda a aumentar, ele tem esse potencial de estar gradativamente aumentando essa média essa média do capital humano das organizações. As pessoas ingressam na empresa e precisam serem treinadas. E aí uma outra função também que tem um impacto muito grande sobre os resultados da empresa é a função de treinamento e desenvolvimento. Vejam que também são dois vocábulos, treinamento e desenvolvimento. E aqui, qual é a finalidade, qual é o objetivo dessa importante função? É capacitar, qualificar, aprimorar, habilitar as pessoas para que elas estejam prontas para desempenharem de forma satisfatória as suas funções, ocuparem satisfatoriamente os seus cargos a partir dessa qualificação. Então, qualquer um desses verbos, formar, qualificar, habilitar, preparar, capacitar, referencia bem o objetivo dessa importante função. Também usamos também tanto para formar pessoas como para melhorar o desempenho dos trabalhadores em alguma ou algumas de suas funções. Um cargo é um conjunto de funções, de tarefas, e nem sempre as pessoas são exitosas em tudo que fazem. Então, essa atividade também tem como objetivo melhorar o desempenho dos trabalhadores em algumas funções específicas dos seus cargos. Nós chamamos treinamento, usamos essa expressão, treinamento e desenvolvimento tem o mesmo objetivo, que é formar, qualificar, habilitar, capacitar, ambos objetivam esses mesmos resultados, tanto o treinamento quanto o desenvolvimento. A diferença, por que usamos duas expressões? Porque o objetivo temporal é diferente. Treinamento é para hoje, é para capacitar alguém que vai ocupar hoje na empresa, amanhã na empresa, um determinado cargo. Então é sempre para hoje, é uma ação imediata. E quando nos referimos à expressão desenvolvimento, nós estamos pensando na carreira, estamos pensando em capacitar, qualificar alguém para o próximo degrau, como está aí no slide, o próximo passo na sua trajetória profissional, na sua caminhada profissional. Hoje eu sou auxiliar, amanhã eu serei um assistente, e quando eu estou sendo preparado para sair de auxiliar para assistente, designamos desenvolvimento. Quando eu saio de assistente para me tornar um analista, quando eu estou sendo preparado para esse próximo passo, chamamos isso de desenvolvimento.
Então, treinamento e desenvolvimento têm o mesmo fim, o mesmo objetivo, mas a diferença é temporal. Treinamento é sempre de forma imediata e o desenvolvimento se dá mais adiante, com mais tempo, quando estamos preparando alguém para uma promoção, para um cargo de maior complexidade. Um outro importante subsistema é a administração de cargos e salários. Nós costumamos brincar, né? Nós profissionais de RH, que o bolso do trabalhador é a parte mais sensível do trabalhador. Infelizmente, né? Tirando aqueles as poucas pessoas, a quase totalidade dos trabalhadores, especial aqui no nosso país, trabalham por uma questão também de subsistência, de sobrevivência. Então, a remuneração, o salário é um assunto muito sério, muito importante para os trabalhadores. E a finalidade, o objetivo dessa importante equipe, dessa importante função, é remunerar de uma forma correta, de uma forma adequada, tecnicamente correta, os trabalhadores. E para isso, para que uma empresa possa dizer que ela efetivamente remunera de forma justa, de forma adequada os seus empregados, ela precisa cumprir dois requisitos, dois fundamentos: o equilíbrio externo e o equilíbrio interno. São duas premissas importantes para a empresa poder dizer: nós remuneramos de forma correta os nossos empregados. Para isso, ela tem que cumprir o equilíbrio externo. O que é isso, Ricardo? É a compatibilização dos salários da empresa com os salários do mercado, das outras empresas. Nós, de RH, temos que equiparar, equilibrar os salários que são praticados pela nossa empresa com os salários que são praticados no mercado por outras organizações. Então, é a equiparação, o equilíbrio dos salários dos nossos colaboradores com aqueles salários dos mesmos cargos praticados em outras organizações. E tem também o equilíbrio interno. O que seria o equilíbrio interno? Vejam, dentro de qualquer empresa, há pessoas que ocupam cargos mais importantes que outros, naturalmente. A empresa tem uma hierarquia. Então, mas tem também cargos que têm o mesmo grau de importância, que tem, por exemplo, um funcionário da área de marketing, pelo tipo de trabalho que eles realizam, pelas suas contribuições para a empresa, pela complexidade do trabalho, a empresa pode entender que esse cargo tem a mesma importância de um cargo, esse de marketing, tem a mesma importância de um cargo lá de finanças, do que um cargo de RH, pelo tipo de complexidade, de contribuição, pelas exigências de quem vai ocupar esses cargos em termos de formação, de experiência, etc. Então, se dentro de uma empresa ela tem cargos que se assemelham em importância, se equivalem em termos de importância, o que seria justo? Que não houvesse nenhuma discrepância, nenhuma disparidade entre os salários desses profissionais. Isso é o equilíbrio interno, é a equiparação, é o equilíbrio salarial entre cargos que dentro de uma empresa são considerados como tendo o mesmo grau de importância. Então, o equilíbrio interno é a equiparação dos salários entre cargos de mesmo nível de importância
dentro de uma mesma empresa. Quando está em desequilíbrio esse último requisito, é o que gera o maior número de reclamações dos empregados no tocante à sua remuneração. As pessoas, às vezes, aceitam quando recebem até um pouco menos que o mercado, em função do porte da nossa empresa, tal, as pessoas às vezes aceitam, mas não aceitam, dentro de uma mesma empresa, perceberem que tem pessoas que fazem tanto quanto elas, em termos de atividade profissional, ganhando muito mais. Aí é uma questão de privilegiar uns em detrimento de outros. Isso é uma grande injustiça e as pessoas se sentem extremamente desconfortáveis, incomodadas com essa situação. Bom, uma outra importante função é a administração de pessoal. É a área dentro das organizações, dentro do RH, conhecida como o departamento de pessoal. E aqui eu queria prestar uma homenagem que o DP, vamos chamar assim, como a gente conhece na linguagem corporativa, o departamento pessoal é o pai do RH. Se chamamos, como a literatura chama, de administração de pessoal no feminino, vamos então dizer é a mãe do RH, porque o que hoje nós conhecemos como RH, esse campo de conhecimento que foi tão expandido, que é tão valorizado, tão importante para os trabalhadores e para as organizações, teve origem com esta atividade em função da legislação, do rigor que havia no início das atividades empresariais. Então, eu tenho um profundo respeito e devemos prestar sempre essa homenagem a essa equipe. Essa função importante, o DP é o guardião da legalidade, é o braço legalista, digamos assim, do RH. Ele é responsável por garantir o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas de uma empresa. Pelo fato de muitas empresas, descumprirem essas tais obrigações, é que elas se veem com um enorme passivo trabalhista. É por isso que, até um pouco antes da reforma trabalhista, nós tínhamos no Brasil em torno de 3 milhões de ações ajuizadas somente na Justiça do Trabalho, de trabalhadores pleiteando direitos que lhe foram lesados pelo descumprimento de certas obrigações trabalhistas. Então, o DP ele tem como finalidade garantir o cumprimento dessas obrigações que as empresas têm que cumprir pelo fato dela ter uma relação, um vínculo empregatício com esses colaboradores. Essas obrigações que o DP tem que cumprir, só para ilustrar, sair um pouco dessa abstração, elas decorrem, essas obrigações, principalmente 99% das leis, da legislação trabalhista, previdenciária. E aí nós temos inúmeras obrigações que as empresas precisam cumprir e que estão previstas na legislação, obrigam as empresas a cumprir essas obrigações. Uma outra fonte geradora de obrigações que as organizações têm que cumprir são os contratos individuais. Os contratos individuais, eles geralmente
são tidos, conhecidos como contratos de adesão, né? O trabalhador, aquele mais modesto, chega lá e assina, ele nem lê, mas muitos empregados exigem, impõem algumas condições que lhes serão peculiares, são específicas daquele profissional, daqueles profissionais. E esses contratos, eles geram obrigações. As empresas têm que cumprir a sua parte nessa pactuação. Bom, uma outra fonte geradora dessas tais obrigações que o DP acaba sendo esse grande guardião, essas obrigações estão nos instrumentos coletivos de trabalho. Os instrumentos coletivos de trabalho são fruto das negociações coletivas que acontecem nas datas base, em que os sindicatos negociam novos direitos, novas garantias individuais, novas garantias coletivas para os trabalhadores. São elas, né, são eles, esses instrumentos, a convenção coletiva, a sentença normativa e os acordos coletivos de trabalho. Eles geram uma série de benefícios complementares, além daqueles que a empresa oferece. Esses instrumentos apresentam uma série de obrigações que as empresas têm que cumprir. E o grande guardião, grande executor desse cumprimento é o departamento de pessoal. Bom, uma outra área importante para os trabalhadores é a administração de benefícios, que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Melhorar como, Ricardo? Proporcionando aos trabalhadores benefícios, programas de qualidade de vida, serviços, benefícios que possam satisfazer as diferentes necessidades humanas de alimentação, de lazer, de educação, de dinheiro, de habitação. Então, a administração de recursos, de benefícios, visa melhorar a qualidade de vida, oferecendo benefícios que possam responder, atender, satisfazer a essas necessidades dos trabalhadores. E também possam, esses benefícios, proteger os trabalhadores contra determinados riscos a que nós estamos sujeitos. Risco de perder o emprego, por isso que o trabalhador tem o seguro-desemprego, risco dele morrer, por isso que tem o auxílio funeral, por isso que tem o seguro de vida para garantir um aporte financeiro aos dependentes, à família do trabalhador, por isso que tem os planos de saúde, o serviço médico próprio, os planos de saúde para proteger a saúde do trabalhador. Então, os benefícios são importantes na vida dos trabalhadores. As grandes organizações fazem um investimento substancial nesses benefícios, proporcionando sim a eles essa melhoria de qualidade de vida. Nós chamamos de remuneração essa expressão usada por nós, profissionais de RH, ela significa o conjunto de dois componentes. A remuneração representa o nosso salário e os nossos benefícios. É um composto do nosso salário e do nosso benefício. E os benefícios também representam para os trabalhadores
um salário indireto. O que é isso, Ricardo? Salário indireto? É porque qualquer benefício, mesmo aquele benefício bem modesto, como um vale-transporte, um vale-refeição, às vezes modesto, ele é um valor que se soma, que se agrega ao salário do trabalhador. É uma importância que o trabalhador está deixando de tirar do seu bolso, do seu salário, para fazer face a uma determinada necessidade de alimentação, de transporte, etc. Então, os benefícios todos que nós pensarmos, os diferentes benefícios, eles têm um valor monetário que se soma ao salário do trabalhador. Um outro importante, uma outra importante função, outro importante subsistema de RH é o subsistema de relações trabalhistas e sindicais. Sindicatos. Essa é uma atividade política, digamos assim, dessa nossa profissão. Quero aqui aproveitar para destacar essa característica. O RH é uma profissão que abriga, acolhe profissionais que têm diferentes perfis. E aqui um papel diferente, um papel meio que político, meio não, político do profissional de RH. É um papel que impõe um trabalho externo de relação, de relacionamento com um ente, uma entidade externa, que são os sindicatos dos trabalhadores. Tem empresas, tem profissionais de RH em alguns segmentos que chegam a ter 50, 80, 100 sindicatos com os quais eles interagem. Qual é o objetivo dessa equipe, Ricardo? É criar uma relação harmoniosa da empresa com os seus empregados e com o sindicato. Nós chamamos, na nossa literatura, chamamos de relações trabalhistas sindicais, a relação entre 4 atores: as empresas, os empregados, os sindicatos e o Estado. O Estado. Em outros países, quando a gente lê um livro sobre relações trabalhistas sindicais, esse 4º ator, o Estado, não aparece. Aparecem 3, a empresa, os empregados e o Estado. Como no Brasil há uma interferência desmedida do Estado nas relações de trabalho, especialmente nas relações sociais, especialmente nas relações de trabalho, então nós também consideramos a figura do Estado nesse conceito sobre são as relações coletivas que envolvem esses 4 atores. E o papel, o objetivo dessa equipe é justamente criar uma relação bacana, uma relação amistosa da empresa com os colaboradores, com os sindicatos. Por quê, Ricardo? Porque quando a gente tem uma relação sincera, uma relação madura, uma relação correta, a gente, quando alguma coisa dá errada, a gente tem espaço para o diálogo, a gente tem espaço para retomar aquela condição inicial, harmoniosa que havia entre as partes. Então, é muito importante que essa equipe consiga criar essa condição na relação da empresa com os empregados e com o sindicato. Tem alguns segmentos que são muito politizados e aí os sindicatos têm uma postura muito agressiva, muito de intromissão, digamos assim, na vida das organizações, politizam qualquer pequeno conflito, procuram dar
um significado maior, às vezes, do que o tamanho do conflito. Então, por isso que é importante essa equipe manter, garantir que a empresa tenha uma relação sincera, amistosa, madura com os empregados e também que essa relação se estenda com os sindicatos, independente de qual seja a postura da empresa diante dos sindicatos. Tem que haver respeito pela legitimidade de representação que essas entidades têm para os sindicatos. Graças a elas, há um melhor equilíbrio, porque as pessoas, os trabalhadores, são hipossuficientes na sua relação com as empresas. Então, tem que haver essa entidade externa para defender os interesses dos trabalhadores diante das organizações e, muitas vezes, diante do autoritarismo, da arrogância de muitas organizações. Então, o grande objetivo é criar essa harmonia para evitar conflitos coletivos de trabalho. Ricardo, o que são conflitos coletivos de trabalho? E aqui eu queria fazer a distinção. Em termos de gestão de pessoas, existem dois tipos de conflito. Os conflitos individuais, esses são de responsabilidade do DP. Prevenir conflitos coletivos, prevenir conflitos individuais. São as reclamações trabalhistas que são ajuizadas por conta de um descumprimento de uma obrigação. A pessoa se conforma, né? Aceita, melhor dizendo, essa situação e quando ele se desliga da empresa, ele vai buscar a recuperação desse direito. Aí são conflitos individual. É o João brigando com a sua empresa, é a Maria brigando com a sua empresa. Aqui estamos tratando de conflitos coletivos, é uma outra modalidade. Conflito que envolve a empresa como um todo ou envolve um conflito da empresa com uma parcela, uma filial, uma parte dos seus empregados. Esse tipo de conflito mais conhecido são as greves, as paralisações. Quando uma empresa chega a esse ponto, quando se deflagra uma greve, é sinal de que essa relação foi para o espaço, essa relação ruiu, né? Essa relação se perdeu a ponto dos empregados terem que cruzar os braços para pressionar o empresário a poder cumprir alguma coisa que gerou tal insatisfação a ponto dos empregados fazerem uma greve. Então, a finalidade é evitar os conflitos coletivos, que são as greves, né? E são também outras formas de sabotagem, por exemplo, de represálias que os trabalhadores muitas vezes não fazem uma greve, mas sabotam a empresa, quebram máquinas, danificam equipamentos, gastam excessivamente, propositadamente, os materiais, as matérias-primas da empresa. Então, assim, é uma situação muito, muito nociva para as partes, tanto para os empregados quanto para os trabalhadores. Então, é uma atuação política e nessa atuação, essa equipe, esse profissional titular dessa área, participa das negociações coletivas de trabalho, representando os interesses da organização, especialmente nas datas base, quando os dois sindicatos, dos empregados e das empresas, são obrigados anualmente
a discutirem, negociarem os novos direitos que os trabalhadores terão e que aqui no Brasil, pela nossa tradição, duram um ano. E a cada ano, esse pacote de direitos, esse pacote tem que ser rediscutido. E esses profissionais participam, em nome da empresa, nesse processo de negociação coletiva. Bom, uma outra importantíssima função de RH, estou falando tudo é importante, importantíssimo, mas é mesmo. Quem gosta vê e enxerga, sim, a profissão. Planejamento de RH. O brasileiro, eu aqui quero destacar, essa é uma área em que, em algumas empresas, é uma área mais frágil, digamos assim, do RH. Por quê? Tem uma explicação para isso. Eu acho, entendo, né, que o brasileiro, o gestor brasileiro, ele não é muito chegado a planejar. Não combina conosco. Nós somos imediatistas. Aquela história do como é que é? Deixa a vida me levar, e quando a coisa acontece, a gente vai dar um jeito, né? Então, o brasileiro é assim. Nós, tanto é verdade que nós somos reconhecidos pelo tal do jeitinho brasileiro, é uma característica nossa. O que é isso? É a confissão de que a gente não gosta de planejar. A gente deixa as coisas acontecerem e depois, quando acontecer, a gente toma uma providência. E nem sempre essa é a melhor medida, essa é a melhor estratégia em se tratando de uma organização. Então, por isso também que, como nós somos brasileiros, né, nós de RH, nós também, de certa forma, muitos profissionais são avessos, são arredios, porque isso demanda um trabalho de pensar o futuro da organização e em todas as complexidades que isso implica, essa análise futura para verificar a demanda de pessoas, de competências, etc. Isso está uma trabalheira danada. Mas as grandes empresas, elas são exitosas, fazem esse trabalho com muita maestria. No que consiste o planejamento de recursos humanos? Tem três grandes tarefas, tem três grandes objetivos. O primeiro é prever, estimar a necessidade futura de pessoas para uma organização. É uma empresa pensando, eu gosto de dar exemplos, sempre citando o nome de uma grande empresa, eu vou me permitir aqui, e isso essa empresa faz. O Bradesco, né? Vamos imaginar uma empresa do porte, uma empresa gigante, é um orgulho, né, brasileiro, Bradesco. Então, vamos imaginar o Bradesco pensando daqui a 5 anos a sua necessidade de colaboradores, face aos objetivos de expansão da empresa. Quantas agências, quantos profissionais, para que cargos, com que competências esses profissionais deverão ter para essas vagas que serão ocupadas daqui a 4, 5 anos. Então, é um exercício muito complexo que leva em conta as pessoas que trabalham na empresa, leva em conta esse processo os planos, as metas, os objetivos da empresa, leva em conta a situação de demissões, a previsão de aposentadorias, de falecimentos, enfim, é um estudo bastante complexo. Então, as empresas fazem isso para quê? E aí eu vou colocar uma resposta ao contrário. O que acontece nas empresas que não planejam o RH? As empresas elas têm que planejar tudo, as suas necessidades futuras de material, de tecnologia, de dinheiro e também de pessoas. É natural.
E aí, para quando a empresa não faz isso, aqui estou falando em termos de gestão de pessoas, pelo fato de uma empresa não prever as vagas futuras, o que elas fazem? Como é que elas preenchem essas vagas no dia a dia? Todo dia tem uma vaga nova sendo criada em alguma empresa. E como é que elas preenchem? Tem duas formas. Ou elas vão ao mercado e trazem um profissional de fora para ocupar essa vaga, ou elas subitamente, assodadamente, promovem alguém de dentro da empresa para ocupar esse cargo. As duas situações são problemáticas para a empresa. Quando a empresa traz alguém de fora, ela gera insatisfação nas pessoas de dentro da empresa que teriam interesse em preencherem aquela vaga, caso tivessem conhecimento dessas vagas. Então, isso gera insatisfação. E quando a empresa pega alguém de dentro da empresa e de uma forma atabalhoada promove alguém de um dia para o outro, também gera problemas. Porque esse empregado, no novo cargo, poderá desempenhar aquém da expectativa da empresa. Por que razão? Porque não foi preparado. Vamos dar um exemplo: um gerente de contabilidade, saiu o diretor financeiro, pega o gerente de contabilidade, que é o daquela equipe, o presidente, alguém acha que é o melhor, e bota lá para ser o diretor, ok? Diretor de financeiro. Mas eu pergunto, esse gerente de contabilidade que assumiu a diretoria financeira, ele é um diretor financeiro ou ele está um diretor financeiro? Ele está, ele não é, ele está. Ele vai continuar muito tempo sendo um gerente de contabilidade, com o título de diretor, com todas as mordomias, todos os privilégios. Mas ele vai desempenhar abaixo do que desempenharia certamente um diretor experiente que viesse, por exemplo, do mercado. E por que ele vai desempenhar abaixo do esperado? Porque ele não fora preparado, desenvolvido. Lembram do nome? Treinamento é para o cargo, desenvolvimento é para o próximo passo. Então, olha, quando a gente está sendo promovido, nos referimos desenvolvimento. Faltou o desenvolvimento. Como consequência, o desempenho dele no cargo de diretor financeiro vai estar, obviamente, por falta de conhecimento daquela função, das atividades, do conhecimento daquelas atividades e do conhecimento de todas as outras áreas financeiras que talvez aquele gerente de contabilidade não domine. Então, essa é a importância da empresa fazer essa previsão, essa estimativa. E no momento em que, vamos dar o exemplo, voltar com toda a liberdade, eu peço licença aí ao Bradesco, numa vez que o Bradesco visualiza, identifica, faz essa previsão de quantos funcionários o Bradesco daqui a 5 anos necessitará, o que ele pode fazer com essa informação? Ele pode olhar para dentro da empresa, olhar e tentar identificar dentro do Bradesco os profissionais que tenham potencial, que tenham um bom desempenho e que, na opinião do Bradesco, eles sejam capazes de ocupar, se não todas, mas muitas dessas vagas que se abrirão. Então, olha, esse é o segundo objetivo. Estimar a necessidade futura, o que é isso? Quantas pessoas? Para que cargos? Né? E aí, obviamente, vem as competências que esses profissionais precisarão ter. E aí, uma vez que a gente tenha essa informação, a gente olha para dentro da empresa e vai identificar na empresa as pessoas que possam ocupar
futuramente, daqui a 4, 5 anos, essas posições. E qual é a vantagem agora em relação à terceira atividade, ao terceiro objetivo? Qual é a vantagem? Nós estamos falando de vagas que vão se abrir daqui a 4, 5 anos. E aí o Bradesco, ao escolher essas pessoas, essas pessoas terão tempo, o Bradesco vai ter tempo, não de promovê-los assodadamente, mas promovê-lo em tempo hábil, quando daqui a 4, 5 anos eles estarão preparados. O Bradesco terá 4, 5 anos para formar, para dar todas as experiências que esses profissionais necessitarão. Essas pessoas terão a oportunidade de, interinamente, talvez, assumirem esses cargos no período de férias desses titulares, dessas vagas, desses cargos que eles vão ocupar. Eles receberão todos os treinamentos que eles necessitarão, todo o desenvolvimento que eles necessitarão para ocuparem essas vagas futuras. Então, terceiro objetivo seria o quê? Identificadas essas pessoas que vão ocupar esses lugares. Terceiro é desenvolver com tempo, com tranquilidade, não assodadamente, não de um dia para o outro, que aí só vai mudar o crachá, mas não muda o desempenho da pessoa. Aqui a gente está falando de pessoas que estarão preparadas, se não totalmente, mas bastante preparadas para assumirem adequadamente esses cargos. E, por último, nós temos o subsistema de segurança e medicina do trabalho. Essa é uma importante função que muitas vezes, quando eu abordo nas minhas aulas esse tema para os alunos, noto uma certa indiferença, uma certa apatia, porque eles não conseguem de imediato compreenderem a importância. Por quê? A pessoa trabalha numa agência, né, num banco, num escritório, numa empresa tranquila, num comércio. Então, não trabalham em condições difíceis, em condições inseguras, em condições que trazem enormes riscos para a saúde e para a segurança do trabalhador. Então, essa é uma área que tem por finalidade preservar a integridade física dos trabalhadores. O que é isso, Ricardo? É garantir que o trabalhador entre para trabalhar ação e saia ação. Não saia sem um dedo, sem um braço, não saia falecido, não fique incapacitado para as suas atividades profissionais, temporária ou definitivamente. Então, é uma atividade muito importante e nós temos centenas, para falar com cuidado, de atividades que expõem diariamente os trabalhadores a riscos. E que riscos? De acidentes e de serem acometidos de alguma doença ocupacional. Então, essa importante função, ela tem por objetivo preservar a integridade física dos trabalhadores, evitando que eles se acidentem ou contraiam alguma doença ocupacional. Para vocês terem uma ideia de como isso é sério, como isso é importante, o Brasil, até um passado relativamente recente de nossa história, era considerado o país mais imprevidente, o pior país do mundo em termos de segurança do trabalho. Era o país que mais acidentava trabalhadores. Isso até a década de 70, que é um passado recente, né, historicamente falando. Nós
segundo as nossas estatísticas, que também não são lá muito confiáveis, nós registrávamos nessa época 1.500.000 pessoas a cada ano sendo acidentadas e registrávamos anualmente em torno de 5.000 pessoas mortas pelos acidentes de trabalho, segundo as estatísticas oficiais. Também a gente sabe que muitas não são informadas de forma precisa, né? Então, é uma atividade muito importante. As grandes empresas, especialmente aquelas que são têm o grau de risco 3, grau de risco 4, são empresas muito atentas a essa questão e investem muito, têm um trabalho muito bonito e, infelizmente, muito pouco conhecido pelo público geral, buscando prevenir os acidentes, as doenças ocupacionais, garantindo aos trabalhadores as melhores condições, tendo um risco mitigado. É uma atividade muito bonita em que o RH dessas grandes empresas tem na sua equipe o que nós chamamos de SESMIT, que é um serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, em que nós temos dentro do RH o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o técnico de enfermagem ou o auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, essa equipe vai buscar evitar os acidentes e as doenças ocupacionais. Com isso, nós demos uma passada geral, introdutória, para conhecer esses subsistemas que compõem a área de RH. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês a essas informações, a essa videoaula, e deixo aqui o meu convite para que vocês assistam às demais videoaulas que eu vou apresentar neste canal. Eu comecei minha carreira minha carreira profissional trabalhando na área industrial, trabalhei na área de produção, trabalhei na área de controle de qualidade, e em 1979 eu migrei para a área de recursos humanos diretamente como gerente de recursos humanos, numa grande empresa. Então, eu trabalhei durante 23 anos como gerente, como diretor de recursos humanos, infelizmente, em empresas que valorizavam e que valorizam os empregados. Tive com isso uma aprendizagem muito exitosa, muito bacana, que me levou a ter todo esse comportamento de admiração, né, a essa profissão que reúne em redor do mundo 600.000 pessoas. Então, eu trabalhei 23 anos como titular da área de RH, como gerente, como diretor de RH, no segmento têxtil, no segmento que eu comecei a trabalhar, no segmento têxtil, no segmento químico, no segmento de medicamento e no segmento varejista. E eu vou compartilhar um pouco desse meu conhecimento, especialmente meu interesse com aqueles que estão ingressando nessa profissão. Quero compartilhar essas videoaulas com todos os alunos do Brasil que fazem o curso de gestão de recursos humanos. Eu criei
no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tive o privilégio de criar o primeiro curso de graduação em gestão de recursos humanos com um amigo, professor Mauro Osório. Então, isso é um motivo de muita alegria. E durante 13 anos e meio, eu coordenei esse curso na Universidade Estácio de Sá. Foi uma experiência muito bacana, muito rica, e eu pude levar para a universidade toda essa experiência que eu, paralelamente, tinha nas empresas atuando na área de RH. Depois, eu trabalhei 14 anos, até dezembro do ano passado, como coordenador desse mesmo curso na Unicarioca, no Centro Universitário Unicarioca, que ele é, durante os últimos 12 anos, o melhor centro universitário do Rio de Janeiro. A Estácio é dos maiores grupos educacionais do Brasil, e nós tivemos um curso com quase 8.000, eu deixei a coordenação com quase 8.000 alunos no curso de RH, o curso distribuído em 21 campi. Então, assim, foi uma experiência muitíssimo rica, tanto na Universidade Estácio de Sá, quanto no Centro Universitário Unicarioca, onde eu ainda atuo como professor. Eu também trabalhei 15 anos como professor, isso tudo paralelo, tá, gente? Senão vocês vão achar que eu tenho 100 anos, né? Eu trabalhei também durante 15 anos como professor da Universidade Veiga de Almeida, onde eu tenho enorme carinho por ter iniciado a minha atuação no magistério a convite da Universidade Veiga de Almeida. E trabalhei no curso de administração lá, trabalhei no curso de engenharia de produção, em função da minha experiência lá inicial, trabalhando no controle de qualidade, na produção, e trabalhei também no curso de gestão de recursos humanos da Veiga de Almeida. Então, eu quero dividir isso com vocês. Eu sou formado em Direito, eu sou advogado, eu sou também formado em Pedagogia, eu tenho o pós-graduação em Administração de Recursos Humanos, fiz um complemento dessa pós-graduação na Universidade Estadual de Nova York. Eu também tenho uma pós-graduação em Gestão Universitária, sou mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense. Eu também concluí todas as disciplinas do doutorado na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, mas não concluí o curso, porque não fiz a pesquisa para defender a tese do doutorado, que eu pretendo ainda fazer. Então, eu tenho essa experiência tanto profissional quanto a experiência acadêmica, e eu sou autor de 6 livros, publiquei 6 livros sobre temas diferentes na área de recursos humanos. E participei do banco de avaliadores institucionais, do MEC, e participei da comissão assessora do MEC que realizou o ENAD em 2018. Então, eu tenho assim um carinho enorme por essa profissão e gostaria e quero que esse meu canal seja uma espécie de uma escola, né, para todos aqueles
que tiverem a oportunidade e o interesse de assistirem essas videoaulas, que não vão receber as certificações, mas receberão certamente muitos e preciosos conhecimentos que são muito também demandados pelas organizações para quem deseja tanto ingressar como continuar atuando nela. Muito obrigado mais uma vez e eu os aguardo numa próxima videoaula. Muito obrigado.